Se você está empregando muito esforço, tem empregado muito esforço e alcançado poucos resultados, eu vou compartilhar uma coisa aqui nesse vídeo que pode virar completamente seu jogo. Pode fazer com que você duplique, triplique, multiplique por várias vezes os resultados que você tem obtido sem necessariamente aumentar o nível de esforço. Inclusive, veja só, diminuindo a quantidade de esforço que você tem empregado, o nível de esforço que você já tem empregado hoje. Ou seja, fazendo muito mais com menos ainda. Eu me chamo Lucas, eu sou coach, também estudante de psicologia, e esse canal aqui, Em Busca de Sentido, é um canal onde eu compartilho as descobertas que eu vou fazendo nessa minha busca por sentido. E buscar sentido não necessariamente é buscar propósito para a vida, sim, também tem isso embutido nesse projeto, nesse objetivo, mas acho que a busca por sentido é a gente buscar sentido, procurar entender o discernimento, a lógica por trás de muitas das vezes os comportamentos que a gente tem, os resultados que a gente tem tido, dos sentimentos que a gente tem, enfim, as várias, diversas e inúmeras possibilidades, divergências, conflitos, dificuldades que a gente tem no nosso dia a dia, em busca da gente alcançar aquilo que é importante para a gente, né? E nesse caso aqui, atingir resultado. Nesse caso aqui é a gente conseguir aumentar mais resultado com menos esforço. É isso que eu quero compartilhar com você. Inclusive, se você quer saber um pouco mais sobre o meu trabalho como coach, eu exploro muito isso junto dos meus coaches, das pessoas que eu acompanho, muito cada um dos detalhes que você vai ver aqui em vários outros vídeos também. Assiste os vídeos aí para você ver como que mais ou menos eu enxergo o coaching também, né? E como que eu enxergo esse processo de desenvolvimento pessoal. Mas, sem mais delongas, quero compartilhar com você aqui, então, essa ideia que pode, possivelmente, se você aplicar, se você compreendê-la, entender minuciosamente, enfim, aplicar na tua vida e levar isso como um princípio para a tua vida, tenho certeza que vai levar muita melhoria, muito aumento de resultado, sem necessariamente você precisar aumentar o nível de esforço. Se você for se imaginar o nível de resultado que, sei lá, os bilionários do mundo têm, você imagina o quanto de esforço você acha que deveria empregar para conseguir esse resultado que eles têm. Só que eu não sei se você está ligado ou parou para perceber, mas parece que eles não fazem tanto esforço. É lógico que eles trabalham pra caramba, mas não parece que é tão árduo para eles, não parece que seja algo tipo assim de outro mundo, entende? Lógico que tem todos os desafios, tem todas as responsabilidades, não estou dizendo que é fácil, para eles parece que existe algo que torna o processo mais fluido. Eu tenho quase certeza que isso que eu vou compartilhar com você aqui nesse vídeo tem muito a ver com isso. Se você está tendo pouco resultado, provavelmente quando você se desafia a fazer alguma coisa nova, o que acontece? Quando você estipula um desafio, várias desculpas aparecem. Algumas delas te bloqueiam da ação, mas algumas outras dizem para você que para você conseguir determinado tipo de resultado, para você conseguir emagrecer tantos quilos, para você conseguir passar em tal vestibular, para você conseguir tal coisa, você precisa disso. Portanto, para você ter tal coisa na tua vida, você precisa disso. Você tem que parar com isso ou começar aquilo. E aí, olha que louco, né? Esse processo ele é tão automático que parece que é uma real verdade para a nossa vida. Não sei se você já parou para pensar, tipo assim, eu me lembro quando eu era mais novo, eu falava, não, para eu ser feliz, eu tenho que ter isso, eu tenho que fazer assim, eu tenho que ter tal amizades, para eu poder ter sucesso na vida, eu tenho que conseguir fazer tal coisa, eu tenho que fazer tal coisa lá. Essas pressuposições que a gente vai criando, essas desculpas às vezes, e principalmente essa é a palavra-chave, essas condições que a gente coloca para a gente ter determinado tipo de resultado na nossa vida, elas são de uma maneira elas querem nos ajudar, ou seja, para a gente conseguir isso, o nosso cérebro ele tem esse mecanismo automático, né? Se você quer alguma coisa, beleza, eu vou te mostrar aqui o que você precisa, né? E o cérebro dele vai fazendo essa lógica, ela vai combinando coisas e que na grande maioria das vezes a gente está equivocado, o nosso cérebro está equivocado. E a gente não precisa dessas condições para a gente ser feliz, para a gente ter as coisas que a gente quer. Vou te dar um exemplo. Essa pessoa que eu estou acompanhando, ela estava colocando algumas condições para começar algumas mudanças. E essa condição é sempre o seguinte:
para eu poder começar algo, eu tenho que estar preparado para eu poder aproveitar esse algo, sabe? São crenças que a gente vai tendo e que aquilo vai impedindo que a gente faça alguma coisa, né? Para eu poder chegar naquela menina, eu preciso estar bem arrumado, eu preciso estar assim, eu preciso estar assado, eu preciso ter todas as condições certas para eu poder chegar naquela menina ou para chegar naquele homem. Eu lembro que quando eu era mais velho, quando eu era mais novo, quando eu era mais velho, não tem como. Quando eu era mais novo, eu achava que a nossa empresa, que era a empresa do meu pai na época, só ia dar certo quando ele sair. Olha que louco, né? E hoje em dia, inclusive, eu trabalho em uma das empresas dele e cara, ele nunca foi um problema. Será que quem que mudou? Será que ele mudou? Será que eu mudei? Será que a empresa mudou? Não, eu mudei a minha postura. Eu parei de ficar condicionando as mudanças, as melhorias, o resultado por ele, nele. Mas quando eu trabalhava lá atrás, eu sempre colocava, não, se meu pai não sair, se meu pai não mudar, se meu pai não fazer isso, se meu pai fazer aquilo, a gente nunca vai ter resultado. Ou seja, eu estava vivendo de condições. Ou seja, percebe isso? Eu estava colocando condições para que eu pudesse fazer alguma coisa, para que tal coisa pudesse resistir na minha vida, acontecer na minha vida. Ou seja, eu estava me bloqueando, eu estava colocando desculpas, eu estava colocando condições, eu estava vivendo de condições. Parei na sua vida, quantas e quantas são as situações que você deixa de viver por condição, porque você diz que não são as condições adequadas. Vou te dar um outro exemplo, que foi esse exemplo recente que aconteceu comigo. Eu fui nadar esses dias, na verdade eu fui na praia junto com minha esposa, o meu sogro e os sobrinhos. E aí, cara, tinha uma ilha assim próxima do lugar onde a gente foi. E eu falei, putz, que vontade de ir lá nadando, né? Mas eu falei, putz, eu vou sozinho, cara. E aí eu tava meio inseguro. E aí eu falei, pô, mas eu só vou. Aí eu lembro que eu botei na minha cabeça, mas eu só vou se eu me sentir inseguro, se eu me sentir seguro, eu só vou se alguém for comigo, eu só vou se tiver alguém lá. Eu falei, cara, que louco, né? Eu tô colocando essa condição pra mim, pra eu poder viver uma coisa que com certeza vai ser interessante pra mim. É lógico, aquela condição surgia de uma necessidade de segurança, de uma necessidade de certeza. Tipo, cara, será que a gente pode ir por aqui mesmo, sabe? Eu acho que se a gente for com alguém, a gente vai ficar mais seguro. Se tiver alguém ali, se tiver algumas condições, né, diferentes, talvez vai ficar melhor. Mas, cara, foi super de boa. E muitas das vezes, é lógico, a gente precisa ter essa segurança, a gente precisa ter essa cautela, mas muitas das vezes essas condições que a gente cria bloqueiam a gente muito mais, limitam a gente muito mais de ter aquilo que a gente gostaria do que nos ajudam. Portanto, se você tem um resultado, se você tem algo que você deseja para a tua vida, sempre, coloque isso na sua cabeça, sempre que você colocar algo do qual você deseja na tua vida, sempre que você colocar algo do qual você deseja alcançar, deseja mudar, vai vir condições na tua cabeça, vai vir desculpas, né? Desculpas que elas sempre vão colocar condições na mesa, para eu poder conseguir tal coisa, eu preciso disso, né? Ou aquela palavra interessante, né, que a gente fala, não, eu só vou conseguir isso se tal coisa. Por isso que se chama condicional, né? A palavra se, ela se chama condicional, ou seja, se uma condição acontecer, né? Faz sentido isso tudo? Então, o exercício, a atividade, a dica, a estratégia é o seguinte: comece a questionar essas condições que você colocou, que você atribuiu para você ter sucesso, que você atribuiu para ter resultado, que você atribuiu para ser feliz, que você atribuiu para crescer, para você elevar de nível, para você, enfim, sabe? Coloca essas condições, comece a colocar em xeque essas condições. Comece a falar, beleza, para eu poder conseguir isso, o que eu preciso, o que eu acho que eu preciso? E depois aí você vai listando esse monte de condição que você está colocando, porque às vezes você está vivendo de condição e as condições estão direcionando. Ou seja, se as condições não estão adequadas, eu não vou ter resultado. Se as condições não estão adequadas, eu vou ter resultado. Então você está jogando meio que com a sorte, né? E cara, não precisa fazer isso, não precisa ser assim. Você pode ir mesmo com as condições não favoráveis, né? E inclusive, mar calmo não faz bom marinheiro, né? Ou seja, mar com as boas condições não faz bom marinheiro. Faz sentido isso ou não? Então, meu irmão, joga contra as condições mesmo. Se tiver as condições ruins, cara, vai. Inclusive, olha que louco, né? Tem uma história do Ayrton Senna. Não sei exatamente com precisão de explicar a história, mas eu vou trazer a moral da história. Ele viu que era ruim na chuva, algo parecido, e aí ele percebeu isso, tomou consciência disso, ele falou, cara, e aí, olha só, a cabeça dele de perdedor, né, se ele tivesse uma cabeça de perdedor, ele poderia pensar, cara, não pode chover, não pode chover, não pode chover, que se chover eu vou perder. Aí chove, né, no meio de uma competição, ele fala, putz, eu nem vou correr hoje, ou já vai correndo desanimado porque sabe que vai perder, né? Ou seja,
Tá vivendo de condição. Agora, o que ele fez foi diferente. A cabeça de vencedor, ele falou o seguinte: sempre que chover, eu vou para a pista. Eu vou trocar os pneus, vou fazer o que tiver que fazer para ir para a pista. E o que aconteceu? Ele ficou um dos melhores motoristas, os melhores... como é que fala? Como é que chama o nome? Os melhores corredores, né? Fórmula 1 na chuva. Olha que louco, né? Ou seja, ele parou de viver de condição. Na mente do perdedor, ele fala: na chuva eu não sou muito bom, né? Melhor que não chova no dia da competição, senão eu vou perder. Essa é a mentalidade de condição. Então, comece a questionar essas condições que você está colocando. Pegue um objetivo que você tem para a sua vida, que está entalado aí nessa goela, que você não sai, que você não progride, você não anda, e você fala assim: quais são as condições que eu estou colocando para eu progredir nesse sentido? Quais são as condições que eu estou colocando para eu não ter isso na minha vida? Quais são as condições que eu estou colocando para eu não agir nessa direção? Porque tem certeza, se você está procrastinando, se você está deixando para depois, se você está com insegurança, se você está com medo, existem condições que você atribuiu, que você colocou, e você não está aprendendo a lidar com elas. Então, lide primeiro com as condições, né? Com certeza o caminho vai ficar muito mais fluido para você, né? E perceba, né, lá no início do vídeo eu falei sobre aqueles caras que têm grande resultado, né? Eles não vivem de condições, né? E mais do que isso, eles estão sempre buscando entender qual é o essencial. Porque às vezes as condições nos levam a caminhos longe, fora daquilo que a gente realmente quer. E quando a gente apega, e quando a gente está apegado com a cabeça condicionada, né, com a cabeça apegada a condições, a gente perde o que realmente precisa fazer. E aquele cara que tem grande resultado e que você fala: cara, da onde que surgiu tanto resultado? É porque o cara está apegado àquilo exclusivamente que ele definiu. Não em fugir das condições. Não em agir apenas quando as condições estiverem adequadas. Quanto mais você age apesar das condições, apesar do medo, apesar da insegurança, mais resultado você vai ter. Quantas são as condições que a gente cria por medo de tomar a ação que precisa ser tomada? Por medo de ir lá e confrontar alguém, por medo de ir lá demitir um funcionário, por medo de ir ter uma conversa difícil com seus pais, ou filho, ou marido, ou esposa, você vai criando condições. A gente vai criando essas coisas. Então não viva de condições, viva de maneira, corajosa. Para sair desse mundo condicionado, você precisa viver com coragem.